A minha melhor versão não faria isso. A versão que vai subir num palco confiante e palestrar não faria isso. Ela encararia. E eu comecei a agir como essa pessoa. Seja muito bem-vinda a esse blog. O que eu quero mostrar para vocês ao longo desse blog é muito sobre as minhas decisões estratégicas de branding. O que aconteceu, gente? Em 2025, o meu grande foco foi construir o meu nome. Então, construir uma marca pessoal mesmo. Eu queria que o meu nome chegasse em mais lugares. Então, o que eu fiz? Eu produzi muito conteúdo ao longo de um ano. Somente esse ano, gente, eu produzi mais de 475 posts. Ou seja, foram mais posts do que dias do ano. Isso significa que teve dias que eu postei 4 vezes, 2 vezes, 1 vez, 3 vezes. E sim, eu realmente quis manter uma consistência alta. Por quê? Porque quando a gente tá num mercado muito competitivo, que na minha opinião cresceu muito a competição dentro do mercado de criação de conteúdo, você precisa trazer um diferencial pra você. Você precisa bater em alguma coisa para que as pessoas te conheçam. Eu quis ser muito conhecida pela minha execução, por eu ser uma pessoa extremamente executora. Por quê? Porque esse era um dos meus maiores defeitos. E se tornou uma das minhas maiores habilidades. Por ser uma pessoa TDAH que tem que tomar Venvance pra conseguir funcionar como um ser humano, eu consegui vencer essa minha procrastinação, essa paralisia, né, de quando eu ia iniciar uma tarefa. Eu consegui vencer isso ao longo desse ano. E foi muito bacana poder mostrar pras pessoas que isso foi através da minha metodologia, que foi através dos meus métodos que eu consegui construir algo que fizesse eu manter uma consistência alta no digital. Só que o que acontece? Como qualquer marca pessoal, a gente precisa passar por um momento de lapidação. Ou seja, a gente vai pegar toda essa consistência que eu fiz, todo esse nome que eu construí ao longo de 2025, porque assim, eu já vendi infoproduto antes de 2025, sim, mas nunca me dediquei realmente. Eu tinha na minha mente um pensamento de que vender infoproduto a vida ia ser muito mais fácil. E é claro, gente, que a minha vida, ela é mais fácil que a vida de dezenas de pessoas. Mas isso não significa que eu também não trabalhe. E o infoproduto, ele foi muito divulgado, o sistema de trabalhar com isso, como se você não tivesse que fazer o trabalho duro. Como se você tivesse uma sócia, se você tivesse uma coprodução, você estava feito, você ia vendendo automático e não sei o quê. E esse pensamento, eu admito, ele me seguiu até meados de 2024. E foi um pensamento que me atrasou muito. É claro que a gente não pode desconsiderar que eu sou uma pessoa muito nova, eu tenho 22 anos, então tem muita coisa ainda que eu vou aprender, que eu vou quebrar a cara, que eu vou ter que fazer. Mas, na questão, então, eu desenvolvi o meu nome ao longo desse ano. E isso fez que agora a gente vai lapidar ele. Então, eu já sou respeitada na minha área, eu tenho uma base sólida de seguidores, principalmente no Instagram, eu tenho infoprodutos que foram comprados mais de 12 vezes, eu tenho recomprados, quer dizer, então pelas alunas, eu já vendi pra mesma aluna mais de 12 vezes e produtos diferentes, eu consegui fazer muita coisa legal. Então, esse ano foi um ano, assim, muito de execução, de modo caverna, de trabalho duro. Eu não fui pra muitos eventos, eu fui em um evento ao longo de todo esse ano. Eu não estive presente em tudo que o mercado fez, eu não fui no Hotmart Fire, que é um dos maiores eventos da minha área, porque eu entendi que não era o meu momento. Esse ano era um momento de eu me fechar e trabalhar. Trabalhar na construção do meu nome. De eu trabalhar na minha execução. Porque construir uma marca pessoal envolve um autoconhecimento muito alto. Envolve você realmente olhar pra dentro e pensar, ok, pelo que eu quero ser conhecida? Por que eu quero ser conhecida? Onde eu quero chegar? O que eu quero vender? Como que eu vou conseguir transformar a vida das pessoas? Você precisa ser útil. Eu falo que você, assim, uma coisa que eu escutei num evento que eu fui esse ano, o único evento que eu fui esse ano, você, enquanto houver problemas, haverá negócios. Enquanto houver coisas para se resolver dentro de um mercado, haverá negócios, haverá empresas, haverá construção, haverá execução. Com esse pensamento em mente, foi como eu comecei a entender que esse ano era um ano de se fechar. Então eu mudei completamente a minha vida em 2025, focando nisso. Focando em construir um nome, focando em me diferenciar. E eu quis ser conhecida por ser uma pessoa executora. Eu quis ser conhecida por ser uma pessoa com sistemas. Eu quis ser conhecida pela minha autenticidade. Eu abri mão, gente, de muita coisa. Eu abri mão de ser social media. Eu cheguei em fevereiro, e isso que eu fiz eu não recomendo pra ninguém, porque eu fui muito doida. Eu me arrisquei muito, gente. Eu demiti todos os meus clientes. Por que eu demiti todos os meus clientes? Porque em março, fevereiro, março, eu fiz um lançamento pra uma cliente e a gente faturou 80 mil reais. Ela me agradeceu, é claro, mas na mesma semana ela quis me demitir. E ela quis me demitir porque a gente tinha usado um post
que era um template. O design era um template do Canva. Tu mal poderia perceber que era um template do Canva. Tu mal poderia avaliar se aquilo era um template ou não. E parecia que todo o trabalho estratégico, intencional que eu fiz, ele foi completamente descartado por um post simples, que nem teve relevância. E daí você pensa, não, mas esse é um grande problema. Não é. As pessoas, elas colocam as decisões mais importantes do negócio delas em coisas que não importam. Quando eu vi isso acontecer, eu pensei, eu não quero ser uma pessoa que passa por isso. Eu não quero ser uma profissional que fica à mercê de coisas desse tipo. Eu quero palco. Eu quero palestrar. Eu quero ter um evento gigante com dezenas de mulheres vindo de todo o Brasil me escutar. Eu quero ser essa profissional. Eu quero ser essa pessoa. E quando tudo isso aconteceu, foi como se o universo se unisse e falasse, sai desse lugar, ele não é pra você. Sai deste lugar, ele não te pertence mais. Saia dessa posição. E foi quando eu decidi demitir todos os meus clientes. Eu me arrisquei muito, gente. Pensa que eu não tinha reserva financeira. Eu não tinha. Mas eu pensei, eu não tenho filhos. Eu tenho um aluguel só pra pagar, eu tenho que fazer o dinheiro do meu aluguel. Porque daí sem teto eu não fico. O restante, eu vou trabalhar e eu vou fazer. E foi quando, gente, eu criei o meu melhor produto, o meu desafio de conteúdo. Eu criei ele em março. E ele foi um sucesso desde o primeiro mês dele. Primeiro mês dele, a gente colocou em torno de 70 alunas, numa assinatura de R$29,90. Pensa, nossa, isso não é muito. Não. Mas no outro mês eu botei 150 a 77. E assim eu fui subindo. Teve momentos que a gente teve mais de 200 alunas ativas dentro do desafio. E uma recorrência, gente, de 80%. Tanto que as pessoas confiam em mim, no meu trabalho, no trabalho da minha equipe. Não posso deixar de agradecer a minha equipe e a minha sócia por isso. Mas foi muito importante eu definir na minha mente quem eu queria ser e onde eu queria chegar para que eu começasse a tomar as decisões que me levariam nesse caminho. Para que eu acordasse de manhã e eu soubesse exatamente para onde eu quero ir. Porque se você não tem claro na sua mente para onde você quer ir, onde você quer chegar, os lugares que você quer conquistar, você acaba se perdendo demais. Você acaba gastando a sua energia em coisas erradas e tu se distrai também. Porque quando a gente trabalha com internet, ou qualquer negócio, quando a gente abre um negócio, a gente se torna muito fominha por dinheiro, óbvio. Mas é que começa a aparecer várias oportunidades. Quando você como se você aceitasse que o sucesso é pra você, quando você coloca na sua mente, eu mereço ser bem-sucedida, eu mereço ter sucesso, eu sou boa no que eu faço, as oportunidades, elas vêm na sua direção. Mas cabe a você tomar a decisão se essa é a melhor escolha. Se essa é a melhor decisão pra você. E aí começa você a escolher as suas batalhas. Eu quero fazer isso, não quero fazer isso. É claro que continua vindo cliente de social media me procurar. Eu recusei mesmo quando eu tava precisando. É claro que vem um cliente de coisas de projetos, veio gente querer fazer coprodução de outros projetos, veio tanta coisa em minha direção, porque claro, gente, eu mostrei pro universo que eu estava aberta pro sucesso e o sucesso ele vai me encontrar. Só que você precisa ter um foco. Você precisa ter uma direção. E eu falei, esse ano é o ano de construir, esse ano é o ano de plantar. Não vou colher. Não vou colher. Você fala, mas como assim não vai colher? Isso não é ruim, sucesso. Não, eu tinha entendido que esse ano era o ano de trabalho duro. Era o ano de baixar minha cabeça e ignorar meu ego. De olhar concorrentes minhas investindo em coisas caríssimas, enquanto eu tava lá dia e noite com meu moletom velho trabalhando. Era eu entender que ainda não era o meu momento. Mas eu sei que o meu momento, gente, ele tá chegando. Ele tá cada dia mais perto. Eu sei disso. Só que eu entendi também que o trabalho duro, ele existe. E ele é necessário. Quando as pessoas te prometem um caminho muito fácil, uma coisa que não exige você abrir mão do seu conforto, desconfie. Porque o empreender, ele é totalmente ligado ao conforto. Ele te tira do conforto. Ele te tira da zona de conforto. Tu nunca sabe o dia de amanhã quando tu tá empreendendo. Tu nunca sabe o que vai acontecer. Então é muito importante que você tenha essa visão de onde você quer chegar. Porque essa foi a minha primeira decisão. Eu quero o palco. E pra ter o palco vem o trabalho duro e eu vou fazer ele. Foi aí que eu comecei. Depois, gente, o que acontece? A minha marca, ela começou a comunicar muita proximidade mesmo. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu comecei a construir um movimento onde eu chamava as minhas alunas de divas, onde eu construí uma linha editorial muito legal, onde eu ensinei muito. Esse ano eu criei, assim, gente, tanto conteúdo de valor, que vocês não têm noção. Esses foram os meus melhores carrosséis do ano, deram muito resultado. Esse aqui foram os meus melhores vídeos do YouTube. Todos eles eu tô gerando valor. Porque tem um pensamento que a minha sócia, ela trouxe, deixa eu até ver aqui no slide que a gente tava conversando antes da reunião, que é,
o que eu vou ganhar assistindo essa pessoa? Porque o pensamento que eu ignorei, gente, era que o conteúdo era sobre mim. E é o pensamento que muitos criadores de conteúdo, empreendedores carregam. O conteúdo é sobre o meu negócio. Mas não, o conteúdo é sobre o seu cliente. Ele é sobre o cliente. O que o cliente quer. Quais são as dores? Quais são os desejos? Quais são as vontades? Quais são as crenças? Quais são os valores desse cliente? Como que eu posso trabalhar isso no meu cliente? Aí você começa a construir algo muito interessante. Quando eu construí a minha linha editorial, eu foquei muito nisso. É claro, gente, que eu passei por vários ajustes de design, que você pode ver 3 épocas diferentes no mesmo ano. Porque o erro é você pensar que a marca pessoal você vai ter tudo definido. Tá tudo redondo, tá tudo perfeito. Eu levei 1 ano. Agora a gente bateu o martelo. Essa aqui é a imagem que a gente vai passar. Esse aqui é o design. Até as minhas roupas, eu tô passando por um rebranding delas. Eu chamei a minha amiga Isa, vou mostrar a fotinha dela, que ela é muito estilosa. Eu mandei pra Isa todo o nosso material de marca pessoal. Eu falei, Isa, tu tem a minha carta branca pra montar aí o meu estilo, porque eu sei que tu me conhece. E ela tá montando pra mim. Por quê? Porque tudo comunica. Só que pra gente chegar nessa etapa, eu levei 1 ano. Às vezes eu noto um pessoal que acha que marca pessoal é só sobre roupa, é só sobre a maquiagem, é só sobre como você fala, como você se comunica. Gente, antes de você fazer isso, você é uma não herdeira como eu, você tem que levantar grana, tem que levantar dinheiro. E pra isso vem o trabalho duro, vem a consistência. Por isso que a minha esteira de produtos hoje, ela é muito perfeita por causa disso. Quando você entra no meu negócio, o primeiro produto que você provavelmente vai querer entrar é o desafio. Dentro do desafio, nesse momento ele está sendo atualizado, você tem 4 pilares que você deve assistir. Após isso, tem os calendários para você executar. E todo mês troca o calendário para você sempre ficar na nossa comunidade. Tem a comunidade das divas, que é o nosso grupo no WhatsApp. Beleza. Depois do desafio, você vai vir para os meus cursos, meus treinamentos, dependendo da habilidade que você precisa desenvolver de forma mais aprofundada. Eu tenho muita dificuldade para criar o conteúdo. Você pode comprar o funcionário de bolsa, que são os meus agentes da IA. Eu tenho muita dificuldade de como eu posso usar IA ou como construir um sistema de conteúdo. Tu vai pro meu treinamento IA fora da caixa. Eu tenho muita dificuldade de criar narrativas, de envolver as pessoas no meu storytelling. Você vai pro narrativas irresistíveis. Eu tenho muita dificuldade de fazer stories. Stories é o meu problema. Meu treinamento de stories irresistíveis. Depois que você fez eles, você vai conseguir desenvolver mais ainda essas habilidades e como você já construiu consistência, como você já entendeu os pilares iniciais, como você fez os meus treinamentos e tá usando os agentes, você ainda vai querer escalar, porque você já vai começar a ganhar dinheiro, você vai querer escalar. E daí você vai vir pra minha mentoria individual. Esses são os meus produtos. O que eu quero dizer com isso? Eu construí uma metodologia baseada nas habilidades que eu precisei desenvolver. Primeiro eu tive que desenvolver a minha execução. O desafio me ajudou nisso. Depois eu tive que desenvolver pequenas habilidades de partes diferentes do negócio, que é multi-rede. Porque hoje, gente, eu não falo só sobre Instagram. Eu sou uma pessoa multi-redes. Eu crio conteúdo no YouTube, eu crio conteúdo no TikTok, eu crio conteúdo no Instagram, eu crio conteúdo no Pinterest, eu crio conteúdo no LinkedIn e eu crio conteúdo no Threads. E eu também tenho a lista de e-mails. São 7 lugares que eu crio conteúdo. São 7 lugares que a minha marca está presente. Então, a partir disso, foi quando eu comecei a entender que marca pessoal, ela te exige, principalmente, sair da zona de conforto, entender as habilidades necessárias e a terceira coisa é entender a sua persona, porque o conteúdo não é sobre você. O conteúdo jamais é sobre você. O conteúdo é sobre o cliente. E eu comecei a conversar com as minhas clientes. Eu botei todas as minhas alunas no meu Close Friends. Ainda tô adicionando um monte de gente. Meu Deus, tem muita gente. Tem, 900 pessoas pra adicionar. Mas eu comecei a colocá-las ali, comecei a perguntar coisas, fazer formulários exclusivos. E um pensamento que eu tive que eliminar ao longo desse ano pra eu realmente mudar o meu negócio foi: feedback não é um ataque pessoal. Quando eu recebo um feedback, não é sobre a Manu. A Manu, que é uma criança traumatizada com bullying. A Manu, que teve vários problemas de autoestima. Não é essa Manu que tá recebendo feedback. É a Manu profissional. Então é uma pessoa separada de mim. Porque todos nós temos 2 personalidades. A gente tem a nossa versão do trabalho e a gente tem a nossa versão pessoal, com quem a gente é, com quem a gente ama. Essas são as nossas versões. Baseado nisso, a gente consegue entender que quando eu recebo um feedback, quando eu recebo uma reclamação, não é sobre a minha pessoa. Não é a Manuela que almoça aos domingos com os pais. Não é a Manuela que ama brigadeiro. Não é essa Manuela. É a Manuela do trabalho. Então é a Manuela que fala com as divas, é a Manuela que cria conteúdo. É essa Manu que tá recebendo um feedback negativo e tá tudo bem. Não é um ataque pessoal. Mesmo que a pessoa ela chegue de forma grosseira, porque ela não conseguiu acalmar o interior dela ou ter inteligência emocional de como passar um feedback, não aprendeu essas habilidades como adulto,
Você não deve arruinar sua energia por causa disso, porque quando eu recebi os primeiros feedbacks negativos, vamos lembrar, não fazia nenhum ano que eu vendia infoproduto. É claro que os produtos não vão ser perfeitos no início. É claro que as coisas passam por ajustes constantes. Mas eu não via isso. Eu via que era um ataque. E eu me fechava completamente, não conseguia criar conteúdo, não queria postar story. E eu pensei comigo, não, a minha melhor versão não faria isso. A versão que vai subir num palco confiante e palestrar não faria isso. Ela encararia. E eu comecei a agir como essa pessoa. Mesmo que eu ainda não tenha as roupas que ela vai usar. Mesmo que eu ainda não more na casa que ela vai morar. Mas a minha mente já começou a agir como ela. E é por isso que o meu negócio tá avançando muito rápido. Eu saí, gente, de janeiro de um faturamento praticamente zerado. Por quê? Porque em dezembro, meu perfil do Instagram, não meu negócio, meu perfil do Instagram foi hackeado. E eu perdi muitos contratos em dezembro. Por quê? Como social media, qualquer social media sabe disso, chega dezembro, muitos clientes querem sair. Porque vai viajar, porque acho que não vai precisar criar conteúdo, por mentalidade também, pelo cliente que eu tava atraindo em 2024. E daí, em janeiro, eu ainda entreguei metade do meu negócio pra minha sócia. Foi a melhor escolha que eu fiz. Mas os 2 primeiros meses foram mais tensos. Porque eu tava tendo que me acostumar com uma pessoa nova, mexendo nas minhas coisas. Eu estava tendo que me acostumar que não era eu a manda-chuva de tudo. E eu tive que me acostumar também a ouvir críticas da minha sócia. Porque pra criticar ela, eu me enchia toda. Mas quando ela vinha me criticar, ela ficava... Então, eu parei de ver ela como uma pessoa que eu contratei. E sim como de igual pra igual. Só que até você criar isso, leva um tempo pra você se acostumar. Tu entregou metade do teu negócio pra alguém. Então, foram alguns processos que eu tive que passar nesse início do ano. E eu falo que, assim, a primeira parte pra você construir uma marca pessoal é o autoconhecimento e entender que tudo sobre você será destruído. Mas pra construir algo muito mais forte. Tudo que você acha que você sabe sobre você será destruído. Será completamente removida da sua zona de conforto. E que bom. Não viva na sua zona de conforto. É ela que tá te impedindo de crescer. É ela que tá te impedindo de construir. Depois disso, gente, como é que foram os meus movimentos? Então, em março eu criei o desafio e depois eu fui criando os outros produtos. Mas, até junho ali, a gente não tava faturando mais de 30 por mês. Então, pensa que era 15 pra cada uma. Não tinha investimento em tráfego. Era completamente orgânico. Da metade do ano pra cá, a gente mudou bastante. A gente começou a subir. Hoje, vai mais de 50. Então, foi um negócio que a gente teve que ir trabalhando. Então a gente teve que ir ajustando e testando e errando e contratando gente que não fazia sentido e melhorando o processo e melhorando a entrega e focando nossa energia. Pra vocês terem noção, eu investi em mentorias, eu investi em cursos, eu investi o meu tempo em assistir dezenas de conteúdos gratuitos da internet, como, por exemplo, vídeos do YouTube assim. Eu investi o meu tempo em ler livros diariamente, eu estava lendo livros diariamente, e eu parei de ler livros de pessoas daqui. Eu comecei a ler livros da base das coisas, da base. Tipo, por exemplo, eu quero desenvolver a minha habilidade de desenhar frameworks. Quem é que criou isso? Eu quero ler o livro desse cara. E eu comecei a ir atrás disso. A base das coisas, a base da teoria. Porque quando você entende a teoria, você vai procurar alguém que traduza a teoria de uma forma que você consiga entender. Essa é a raiz de um negócio hoje, somente digital. Então, a teoria não muda. Ela só é aplicada de formas diferentes. E daí você vai decidir quem é que aplica que faz mais sentido pra você. É isso. Depois disso, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a entender que a minha imagem importava, então a minha energia, ela merecia ser bem conservada. Eu parei de querer colocar a minha energia em revisar o que a Lana fez, revisar o que a Isabela fez, que são pessoas da minha equipe. Parei de fazer isso. Eu confio nelas. Eu preciso confiar nelas, porque senão eu não vou ter paz para executar as outras partes do meu negócio. Uma outra coisa também é manter as coisas como elas estão. Um erro que eu cometi ao longo desse ano foi mudar muitas vezes a rota, mudar muitas vezes o que eu estava divulgando, o que eu estava fazendo, não por não ter um plano claro da minha coprodução, mas por eu mudar. E eu parei de fazer isso. Quando eu parei de fazer isso, se tornou a melhor época do meu negócio, que foi do segundo semestre pra cá. Porque eu parei, eu comecei, não, eu não sou a melhor aqui. Eu vou escutar. Eu vou seguir o que a gente planejou juntas. Eu não vou mudar a rota no meio do caminho. Porque se você fica mudando a rota, é como se você começasse do zero, de novo, de novo, de novo. Então fica recalculando a rota infinito. Isso é muito exaustivo. Defina um plano. Trace o plano. Siga o plano por pelo menos 365 dias. Por pelo menos 6 meses. E analise. Sim, você consegue. É claro que pequenos ajustes vão servir. Mas o grosso disso, entendeu? Qual é o objetivo final desse ano? Então eu vou focar as minhas energias nesse objetivo. É isso que vai te ajudar
na tua marca pessoal. Continuando aqui, gente, depois disso, eu comecei a entender qual era a minha linha editorial. Por que eu venho para essa parte? Porque a linha editorial, ela define quais são os assuntos que vão ser abordados e qual é a forma que eles vão ser abordados. Então, eu entendi que eu queria ser uma líder. Mas antes de ser uma líder, eu precisava mostrar que eu era boa. E é por isso que a líder vai vir no próximo ano. Mas esse ano foi mais a construção de uma amizade com a minha audiência. De mostrar quem eu sou. De mostrar como eu falo, como eu penso. E agora a minha audiência, ela me conhece muito bem. E eu sei que ela vai continuar me acompanhando. Só que agora ela vai começar a me enxergar como uma líder do movimento. Uma líder que está ali. Por quê? Porque vão ter alterações de imagem, de comunicação, de forma de se expressar. E são uma estratégia muito bem alinhada para que esse momento que a gente criou essa amizade, a gente criou essa empatia, agora eu vou te mostrar que eu documentei, eu mostrei na sua frente eu construindo tudo. E agora eu vou te mostrar como eu fiz isso. Vou te mostrar o que eu não mostrei ao longo desse ano, os bastidores por trás disso. E é isso que vai fazendo você construir uma marca pessoal na internet. Você tem que entender que num primeiro momento você não vai ser vista como líder. Porque ninguém começa no topo, todo mundo começa de baixo. Então você vai documentar antes. E eu documentei o meu ano inteiro na internet. Pra agora te mostrar os resultados que eu colhi disso e como que eu vou continuar crescendo, como que eu vou continuar escalando. Porque o caminho que te trouxe até aqui não é o mesmo que vai te levar pro próximo passo. Quanto antes você aceitar, melhor. Então, uma coisa assim, gente. Uma marca pessoal muito forte é quando você tem clareza da sua identidade. Tudo o que eu fiz pra mudar o meu 2025, pra fazer esse um bom ano, foi entender que, primeiro, eu precisava mudar a forma como eu me vi, como eu pensava acerca do meu negócio. Segunda coisa eu não tracei um plano que fosse imutável, mas eu tracei um objetivo de onde eu quero chegar. A partir disso, quais as ações precisam ser tomadas. E isso não é ChatGPT que faz, não. É o papel. É sentada, sozinha, pensando quem eu quero ser, qual é a vida que eu quero ter e como eu quero chegar lá. Como eu quero ser vista, como eu quero ser conhecida. Seus pensamentos, eles já têm que estar alinhados com a pessoa que você quer ser lá na frente. Mesmo que a sua aparência não esteja, mesmo que as suas roupas não estejam, mesmo que seu ambiente não esteja. Mas a sua forma de pensar, ela já tá ali se criando, se enraizando. Porque você tem um objetivo. Você não tá construindo algo à solta. Você tem um objetivo muito bom em mente. Agora você só precisa focar nele. E daí, quais são as coisas que eu preciso fazer para alcançar esse objetivo? E essas vão ser tomadas de decisão que podem ser divididas em 5 anos, 4 anos. O meu plano é 5 anos. Quando eu tiver 27 anos, eu quero estar num dos auges da minha carreira. Lembrando que eu comecei cedo. Então, muito importante isso. Você vai agora definir em etapas. E como que a sua marca pessoal vai ser? Como que você vai construir audiência? Pra mim, o caminho mais fácil de construir audiência é sendo mais amiga da tua audiência. E depois você vai ajustando. Mas é que se você não tem resultado nenhum, se você não tem autoridade nenhuma, se você não tem um diploma, se você não tem milhares de cursos que você fez, você tem que documentar o que você tá fazendo. Aí depois você vai começando a mostrar essa autoridade. Só que as pessoas têm que entender que a autoridade, ela não começa no dia 1. Você começa a construir ela. Ah, mano, mas se eu já tenho autoridade, você vai começar se posicionando como uma versão de líder. Só que daí você vai ter que desenhar qual é o objetivo que você quer passar, que você quer ser, como você quer ser vista, como essa pessoa se comporta, como que você fala, como que você pensa, e já começa a agir como essa pessoa, para que você entenda que existe a sua versão do trabalho, existe a sua versão pessoal. Por isso é importante você entender isso. E você tem que ser uma pessoa que olha os dados. Uma coisa que eu notei o ano inteiro é que as pessoas, elas não analisam os dados das coisas, elas insistem em erros, em repetidos erros. Elas não conseguem olhar e ver, isso aqui não funcionou, por que eu tô fazendo de novo isso? Elas fazem inconscientemente, porque elas não têm dados suficiente. E uma marca pessoal forte, ela é feita de dados. Ela é feita de conhecimento, de autoconhecimento. Então você precisa mensalmente sentar e fazer uma reunião com você mesma. Desde seu lado pessoal, que pode estar impactando o seu trabalho. Por exemplo, eu me impactei muito com alimentação, falta de exercícios. Isso é muito importante para minha marca do trabalho estar forte. Então, para você começar a construir a sua marca pessoal, você primeiro precisa definir quem você é, como você quer ser, o que você vai fazer para chegar no meio desse caminho e traçar um plano. Como essa pessoa se porta, quais são as frases, quais são as linhas editoriais, quais são os designs que você vai fazer, qual é o tipo de foto, qual é o tipo de roupa, como que você vai fazer seus stories, como que você vai fazer os seus posts, como que você vai estruturar a sua audiência. Só que isso é muita coisa pra eu trazer nesse vídeo. Aqui eu tô te mostrando tudo que eu fiz. Isso aqui foi tudo que eu fiz. Primeira coisa, eu trabalhei a minha mente. Segundamente, eu tomei decisões que eram difíceis. Eu eliminei tudo que me distrairia do meu objetivo final, mesmo que isso arriscasse até minhas contas. Eu executei como ninguém.
Então eu fui uma pessoa executora, todo dia, apesar de ruim, eu estava lá postando. Eu fiz mais posts do que dias do ano. Eu construí uma estratégia multicanal, então eu construí um sistema de conteúdo que me permite postar em 7 redes ao mesmo tempo. E assim, eu fui construindo minha marca pessoal. E eu também, gente, eu escutei a minha audiência. Mas eu escutei a minha audiência com atenção. Porque às vezes as pessoas falam assim, eu quero tal produto. Mas aí você lança o produto e ela não compra. Você pensa, nossa, mas você falou que queria. Porque você precisa analisar atrás do véu. Atrás do que a pessoa tá falando. Existe um véu no cliente. Do que ele fala e do que ele realmente tá pensando. Ou até inconscientemente pensando. Ele nem sabe o que ele quer às vezes. Então, por exemplo, as pessoas falam, mano, cria uma comunidade. Cria uma comunidade anual, em grupo. Vou te fazer um desafio. Tu vai postar 30 conteúdos aqui. Nossa, era isso que eu precisava, entendeu? Analise atrás do véu o que a pessoa realmente tá pensando. E você pode usar a IA pra te ajudar nisso. Você pode enviar até print das conversas que você tem com a sua audiência pra ela te trazer essa percepção. Mas é assim que eu comecei a entender que as pessoas, elas não falam o que elas realmente querem. Você precisa olhar atrás do véu. Isso é muito importante. Além disso, você precisa, então, eu fizesse toda essa parte e depois disso eu foquei muito na qualidade dos meus produtos. Foi um ano que eu foquei muito em desenvolver a minha metodologia. Toda essa metodologia que eu tô trazendo pra vocês aqui tem uma foto de como ela é. Essa é a minha metodologia no geral. Eu vou explicar mais sobre ela no próximo vídeo, que esse aqui eu acredito que já esteja muito longo. Mas foi isso que eu fiz ao longo de 2025. Eu mudei muito como eu penso sobre negócios. Eu me forcei a ser uma pessoa que estuda diariamente, uma pessoa que se desenvolve diariamente e uma pessoa que sai da zona de conforto. Eu decidi que eu queria ser conhecida pela minha consistência. Eu decidi que eu ia ser uma pessoa que se posiciona sobre os assuntos e que tem uma linguagem mais provocativa. E eu decidi que eu ia focar no orgânico, porque naquela época eu não tinha dinheiro pra tráfego, agora é que eu tenho. E essas foram as pequenas decisões diárias que eu tomei que foram me ajudando a construir uma marca que faz agora, por exemplo, no final de novembro eu vou em um evento, esse aqui, o Creator Economy, o CX, e eu também estive presente dando aulas em outras comunidades, eu estive fazendo lives com pessoas legais, pude convidar, fiz amizades com pessoas legais, como a Lira, a Mari, fiz amizades com muitas pessoas legais aqui do YouTube e muito mais. E isso é que uma marca pessoal te permite. Eu fechei publi até com o Perplexity, uma baita ferramenta conhecida, uma IA muito conhecida. Recebi em dólar. Então, assim, é muita coisa que você pode fazer se você estiver disposta a construir uma marca pessoal que se destaca. E eu te ensino tudo isso aqui no meu canal. Então, se você gostou desse vídeo, é só você se inscrever. Se você quiser conhecer meus produtos, os links estão aqui embaixo. E eu vejo você no próximo vídeo.